Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio número 3 do quadro Scouts de Terno aqui no SCCP Scouts. Se você ainda não é inscrito ou está chegando pela primeira vez, fica aqui minha dica, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos. O assunto do dia é como evitar, ou o que evitar, para que Juliano e Renato Augusto joguem o melhor futebol que eles podem juntos no Corinthians. Se aproxima a estreia da nossa dupla de reforços juntas, né? Junta. Porque o Juliano a estreia do Juliano aconteceu no clássico contra o Santos. E agora se espera que a estreia do Renato Augusto seja já no próximo final de semana, contra o Ceará. O que esperar e como extrair o máximo dessa dupla? Eu anotei aqui 3 itens para a gente conversar. O primeiro de todos, evitar o bloco baixo de marcação. O Corinthians não pode utilizar ou subaproveitar duas peças com o potencial técnico que tem Juliano e Renato Augusto, jogando o jogo inteiro com aquele bloco que eu chamo de bloco anão, né? Não é nem o bloco baixo, é o bloco anão, que fica todo mundo lá atrás. Isso até porque os dois jogadores são jogadores de idade avançada, que vêm de temporadas com baixo rendimento físico, com baixa exigência física deles, inclusive, e não vão conseguir aguentar o ritmo de ficar fazendo deslocamentos verticais do campo inteiro o tempo todo. No primeiro tempo contra o Santos, no final já da primeira etapa, o Juliano sofreu, caiu o ritmo de jogo dele. No segundo tempo, o time como um todo melhorou porque avançou os blocos de marcação. Isso prova também que quando nós temos jogadores como interiores, né, como o Juliano e como vai ser depois o Renato Augusto também, que são muito mais inteligentes na tomada de decisão e com um nível de erro de passe muito mais baixo do que são Gabriel e Rony, por exemplo, principalmente o Gabriel, o Corinthians não precisa marcar tão lá atrás, o Corinthians precisa confiar mais que vai conseguir não perder a bola. Essa é a chave da questão. Com esses dois jogadores, o Corinthians perde menos a bola e por isso pode avançar mais as linhas, porque vai ter menos risco de perder. Vai ter menos risco de pegar a linha desprotegida. Então, esse ponto é fundamental. Não dá para exigir os deslocamentos do Juliano e do Renato Augusto o tempo inteiro marcando em bloco baixo, e não dá para perder o potencial técnico que esses dois podem entregar ficando lá atrás. Então, esse é o primeiro item da lista. O segundo item, falta de trocas de posição. Isso também o Corinthians vai ter que evitar. Porque a gente já viu a tônica do jogo de ontem contra o Santos, a tônica da boa participação do Juliano, ainda que não brilhante, né, a boa participação do Juliano, foi justamente a quantidade de linhas de passe que ele encontrava. E eles não são estilos de jogador, nem Juliano nem Renato Augusto, como é o Hulk, por exemplo, que pega uma arrancada de 60, 70 metros, pega o campo inteiro para ele, carrega a bola, vai empurrando todo mundo ali e faz o gol. Não é o estilo de nenhum dos dois. Esses dois jogadores precisam de opções de passe de qualidade para que o melhor futebol deles também apareça. E a gente encaixou muito bem os nossos dois extremas. O Gustavo Silva e o Adson fizeram um jogo muito interessante, vem tendo uma boa sequência. O Adson se adaptou melhor ao que o Silvinho precisa naquela ponta esquerda do que o Matheus Vital, vem se consolidando, hoje é titular absoluto da posição. E eles têm trocado de posição entre eles, muitas vezes gerando alternativas de pé trocado com o Mosquito atacando a profundidade pelo centro do lado esquerdo. Complicou aqui? Não, né? Na verdade, o Mosquito aparecendo por ali para tentar finalizar, para receber no ataque no espaço, para receber as costas da zaga adversária, como aconteceu no jogo contra o Santos também. E o Adson, com boa qualidade de construção e também atacando bem a profundidade, algo que ele evoluiu muito desde a chegada do Silvinho. Ele que sempre foi um meia de mais construção na base do Corinthians, né? Então, é muito interessante esse ponto também das trocas de posição entre os extremas e também entre o Renato Augusto e o Juliano, que não vão poder ficar estáticos no campo, vão ter que se encontrar em campo e alternar as posições entre eles também para conseguirem extrair essas linhas de passe, para fazer o time progredir. Hoje foi só, aliás, ontem, né, contra o Santos foi só uma tônica, foi só um cheirinho, assim. Mas com o Renato Augusto ali já no lugar do Rony, por exemplo, a tendência é que isso melhore muito mais. E por fim, o terceiro item da lista, nós temos que evitar de prender o Jô. Pois é, temos que evitar de prender o Jô também. Quando eu falo aqui de trocas de posição, parte tem a ver com isso, porque o Jô não pode ficar só encostado lá na zaga, ele vai ter que vir participar das jogadas, como participou contra o Santos, para que se abram espaços
as costas dele. Antes o Jô não podia fazer isso porque os espaços não eram ocupados ou eram mal ocupados por Gabriel e Rony. O Juliano tem maestria para fazer essa função de ocupação do último terço às costas do centroavante, né? Foi assim no Grêmio, quando ele se destacou, e aliás o Luan era esse falso 9 que vinha buscar o jogo, né? Uma função parecida com o que o Jô vai fazer agora. Talvez, inclusive, o Luan volte a ganhar espaço, quem sabe com essa ideia de jogo na mesa, né? Então, a riqueza de repertório que o Corinthians vai ganhar com o Juliano e Renato Augusto, ela precisa fazer com que o Silvinho adapte o seu modelo de jogo para o time ter mais a bola. Essa é a grande chave da questão, né? Com dois jogadores com o tamanho de qualidade deles, essa vai ser a principal chave para o Corinthians se dar melhor no campeonato. Vimos um pouco disso contra o Santos ainda sem o Renato Augusto. A esperança é que já contra o Ceará, ou talvez daqui a 3, 4 rodadas, a gente possa ver muito mais. E aí, o que é que você achou do vídeo? O que é que você achou da estreia do Juliano? Comente por aqui, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Te vejo na semana que vem. Um grande abraço e vai Corinthians!